E aí você vai entrar na quinta dica. Eu já falei 4 delas, né? Então, a primeira, você precisa traçar uma meta. Segundo, você precisa organizar os seus horários. Você precisa priorizar isso, eliminar contratempos. E a última delas, não desistir. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Agora eu vou trazer para mim. Eu disse para vocês que eu sou um procrastinador clássico. Eu estava, na época do doutorado, eu não fiz mestrado. Eu entrei para o mestrado, mas acabei fazendo doutorado direto. No meio do mestrado, meus resultados começaram a ser muito interessantes. Eu já até contei para vocês sobre isso. Fomos para um congresso internacional, ganhamos um prêmio sobre a minha tese de doutorado, que na época era um meu projeto paralelo. E aí, meu orientador começou a conversar comigo sobre a possibilidade de eu passar direto para o doutorado. Só que pouquíssimos alunos tinham feito isso na medicina da Escola Paulista de Medicina. E aí ele falou para mim, eu preciso saber como isso funciona ainda. Resumindo a história. Ele descobriu que isso funcionava desse jeito. Eles me deram 15 dias para estudar fisiopatologia e fisiologia renal para prestar uma prova em inglês. Aí você pensa, 15 dias para estudar. E aí ele falou, não, mas o que estuda? Ele perguntou para a coordenadora. Aí ela falou, fisiologia e fisiopatologia. Ou seja, tudo. O que faz para estudar nesse período? Como eu otimizava o meu tempo? Eu trabalhava na faculdade e ainda fazia doutorado ao mesmo tempo. Então, você precisa priorizar o seu tempo, você precisa aprender a lidar com ele. Eu descobri que eu fiz exatamente esse planejamento que nós estamos falando. Eu descobri, eu morava em São Paulo, eu descobri que eu passava 4 horas do meu dia dentro do carro, dirigindo. Aí você fala, não, mas não dá para ler dirigindo, né, professor? Mas dá para ouvir. Eu comecei a ouvir áudios, descobri que o Kindle tinha um leitor dos artigos, ele ia lendo para mim, o próprio computador ia lendo para mim. Eu vi podcasts, eu vi vídeos no YouTube que eu conseguia ir estudando enquanto eu dirigia. Então eu ouvia isso, estava dirigindo normal e simplesmente colocava no som do carro um podcast para eu ir ouvindo, para eu ir refletindo, para eu ir aprendendo. Isso otimizou muito meu tempo. Fiz algumas prioridades, deixei de fazer algumas coisas durante esse período, porque eu tinha que atingir aquela meta minha, que era passar direto para o doutorado. Então, o que acabou acontecendo? Prestei a prova, era uma prova super difícil, fui aprovado e passei direto para o doutorado. Por que isso deu certo? Eu errei uma questão na prova. Por que isso deu certo? Porque eu priorizei esses 15 dias para fazer isso. Tirei tudo o que eu podia deixar para depois. Tem coisas que você pode deixar para depois, porque você tem uma meta a ser atingida.